VCast, o podcast da Vanguarda Comunicação. Apresentação, Breno Maciel. Seja bem-vindo ao VCast, o podcast da Vanguarda Martech. Estamos aí no 45º episódio. O convidado de hoje, eu tive a honra de ser o primeiro convidado, então depois de 44 episódios, depois de 43 episódios, ele retorna aqui para nos ensinar um pouco mais, né, sobre gestão, sobre clínicas médicas. Obrigado, Fabrício Alva. Porra, Brenão. Tá mais branca essa barba desde o do primeiro episódio para cá. Já deu não tenha dúvida. Esses médicos estão dando mudando de cabeça. Só não tô mais careca porque não tem como, né? Esses médicos estão deixando você careca com cabeça branca. Rapaz, isso é verdade, hein, cara? Desde o primeiro, hein, bicho? E foi meu primeiro podcast também, cara. Eu nunca tinha participado antes do VCast. Foi meu primeiro também, cara. Eu também nunca tinha participado nem. Foi o primeiro podcast de negócio da região, né? Depois veio aquele boom aí dos podcasts, mas em 2021 nós lançamos o nosso... Só tinha um podcast em Manaus, que era o Sem Balela, que não tinha nada a ver com negócios, era muito mais entretenimento mesmo. E o nosso foi o primeiro podcast voltado para negócios. Eu faço uma meia-culpa aí, que é trimestral agora, né? Esse dia a dia não é fácil de arrumar uma agenda para vir gravar. Agradeço aqui aos estúdios do Network, que tem nos dado um apoio assim, fenomenal na estrutura, muito bela a estrutura. Fizeram até com as cores aqui do nosso VCast, né, Fabrício? Sim, muito bom. E minha parceria com o Fabrício é muito longa, né? Mais de, cara, 2017 para 2025, são 8 anos. Nós já tivemos como cliente, já tivemos como parceiro estratégico da Vanguarda, como consultor de negócio, e nessa consultoria já passou um pouco mais consultiva e depois um pouco mais operacional também. Já teve no nosso conselho de administração, então conhece a Vanguarda melhor do que eu na visão administrativa de gestão, mas... E aí, Fabrício, quais são as novas? O que é que mudou do Fabrício de 2021 para 2025, cara? Conta um pouco para a gente aí. Cara, alguns milhões em resultado para os clientes, né, cara? Eu acho que é isso que é o que mais a gente conta, né? Para ti também um pouquinho dessa fração disso aí, por favor, né? Com certeza, né, cara? Tem que ser assim, né? Realmente, cara, é um tempão, né? Eu tava conhecendo Manaus e agora eu já tô basicamente... É minha cidade agora, né? Já tô com minhas 2 filhas morando aqui. Então, cara, para mim é uma evolução enorme. Desde 2017 para cá, quando eu te conheci, a gente começou essa parceria, bicho, mudou muita coisa, né? Passei pelos hospitais de Manaus, né? Passei pela Unimed, passei pelo Santa Júlia 3 vezes, né? Pelo Santa Júlia. E continuo com o meu projeto, cara, que é a minha empresa, a parte de apoio, de fato, a fazer as clínicas e consultórios alavancarem, né? Esse sempre foi o meu negócio, basicamente, né? E a gente, nos últimos meses, anos, tem visto o teu marketing pessoal, o teu nome Fabrício Alva realmente como um ponto central realmente do teu trabalho, né? Por mais que você algumas vezes entre em outros negócios, outras empresas, mas você fortalece o teu CNPJ com o teu CPF, né? Então isso tu tem percebido desde que você botou a cara na internet e começou a falar um pouco mais de resultados, de dicas, ensinando um pouco mais, sentiu de volta esse acolhimento, essa melhoria de vendas, de resultado? O que é que tu conseguiu? Cara, sem dúvida. O que acontecia assim, o mercado foi mudando e a gente foi se atualizando, né? Até porque eu tenho um cara de marketing do meu lado, bom pra caralho, o melhor cara de Manaus, para me orientar também. Mas o que acontece assim, o mercado vai mudando. E hoje, cara, a gente fala com gente, compra de gente, se relaciona. Não adianta você colocar tanto um nome por trás de uma empresa, um CNPJ, porque ele quer saber quem é o CPF por trás daquele CNPJ, né? Ou melhor, pela frente daquele CNPJ hoje. Isso mudou muito mesmo, de fato. Hoje eu tenho um site próprio, meu site é meu nome, fabricioalva.com.br, não é mais o nome de uma empresa. Quando as pessoas me procuravam nas empresas, eles mal sabiam o nome das empresas, né? Eles sabiam qual é a consultoria do Fabrício, a mentoria do Fabrício, é o trabalho do Fabrício, chama o Fabrício. E, às vezes, eu nem ia nos projetos, né? Era o projeto do Fabrício sem o Fabrício, quando tinha projetos voltados à área mais operacional, mais técnica, de enfermagem, de atendimento. Normalmente é a minha equipe que vai. Mas, assim, o pessoal, mesmo assim, era a empresa do Fabrício que estava lá. E, de uma certa forma, isso mudou independente da minha vontade, né? Então, até mesmo quando eu sou contratado para alguns projetos mais longos, como aconteceu lá no Santa Júlia, no ano passado, como aconteceu na Unimed, há uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, mesmo assim eles procuram pela empresa, né? Então, eu acabei assumindo essa identidade de vez, né?
Falou assim, cara, agora é o Fabrício Alva que está no negócio, é o Fabrício Alva que tem a empresa, e nós estamos trabalhando a partir desse nome mesmo. E tu tens um ICP, né? A ideia, o Customer Profile, para quem não sabe, perfil do cliente ideal muito bem definido, que são realmente os médicos, né? Exatamente. Clínica médica, Médicos né? e as suas clínicas, né? E as suas clínicas. E nesses teus anos de carreira, existe uma diferença entre esses profissionais de São Paulo e de Manaus, ou tu acha que tem características em comum a médico mesmo, que por mais que esteja em São Paulo ou Manaus, acabam cometendo os mesmos erros, ou, digamos assim, não é nem erro, né? A mesma trajetória de aprendizado de uma faculdade que ensina o cara a ser médico, e depois ele quer ser gestor, quer fugir do plano de saúde, quer realmente escalar, quer ganhar dinheiro, tem tempo de liberdade, ele não quer viajar e deixar de ganhar e gastar e a clínica funcionando. Esses pilares, eles mudam muito de região ou não? É uma dor total, do Brasil, do sul, do norte a sul? Breno, eu tenho 30 anos de negócios e, teoricamente, só 8 de Manaus, né? Então, eu tenho mais tempo em São Paulo do que aqui, mas já tenho um bom tempo aqui. E eu posso te afirmar, cara, os problemas são muito parecidos se não forem iguais. O que muda um pouco, eu estou falando pelo ponto de vista de gestão, não estou falando pelo ponto de vista de acesso técnico, de competitividade, estou falando de gestão, né? E de mentalidade de gestão. Pelo ponto de vista dessa ótica, é muito parecido, cara, é absolutamente parecido. O que muda um pouco é a cultura. São Paulo já tem um pouco mais de cultura de consultoria, eles sabem que eles precisam. Eles se arriscam menos, né? Do que Manaus. Manaus, eles se arriscam muito ainda. Eles vão tentando, e tenta com a secretária, essa secretária tá bom. Tem uma dificuldade, às vezes, de entender a necessidade de investir, de fato, em gestão, né? Ou fica com o pé atrás, quer fazer gestão, mas acha que não é um trabalho, necessariamente. Vamos fazer como se fosse um vendedor externo. Vamos fazer um trabalho aí, caso der resultado, eu te passo uma parte do resultado, sabe? Um negócio assim, né? Mas isso foi uma coisa que eu vi muito em Manaus. Em São Paulo, isso já está um pouco superado. O pessoal sabe que precisa de gestão. Já tem o custo, já está no business plan dele, um investimento em educação, consultoria e tal. Na maioria dos casos, sim. Na maioria, como... Mas, se não, eles enfrentam basicamente as mesmas coisas, né? Ainda tem, por exemplo, empresas mais antigas em São Paulo, né? Eu participei de algumas, que teve uma certa dificuldade para entrar. Empresas com 25 anos, 30 anos de negócio, com dificuldades financeiras e ainda aquela mentalidade antiga, né? Que já evoluiu. Mas alguns ainda antigos, quando você entra, são os mesmos problemas que tem aqui. Né? Acontece que essa mudança de cultura realmente melhorou um pouco lá, ao mesmo tempo aumentou absurdamente a competitividade, né? A oferta de consultoria, de mentoria. Né? E hoje, com a internet, né, cara, eu tenho visto um pouco de retrocesso nessa situação, por incrível que pareça. Porque muitas vezes os caras acham que na internet, com pessoas que às vezes nem são do negócio de saúde, né, vendendo soluções que eles nunca fizeram, né? Vendendo soluções que eles nunca tiveram. Exemplo. Cara, exemplo de curso de como gerir uma clínica, né? Os melhores 5 passos para gerenciar uma clínica, de pessoas que nunca trabalharam numa clínica. Ou então um médico que acha que vai sentar, vai estudar e vai ler e vai aprender a fazer algo que realmente exige uma faculdade, exige um know-how. Ninguém aprende a ser gestor na força do hábito. E às vezes não é nem na força, também é uma associação de conhecimento teórico com a prática, né, cara? Com anos aí de tropeços que a gente enxerga, de melhorias, de resultado e tal, quanto uma pessoa que nunca pisou numa clínica. Né? Hoje eu vi um negócio desse. Hoje eu vi um anúncio de uma pessoa divulgando como fazer para alavancar um consultório, vou dobrar a sua receita de um consultório, uma pessoa que nunca atuou em saúde na vida. Né? Trabalha com uma área totalmente diferente. Não é gestor, não é médico, não é de saúde, nunca trabalhou em clínica e vendendo 5 passos ali para triplicar o faturamento de uma clínica. Mas ele está vendendo porque tem quem compra, né? E ele mostra cada vez mais a ingenuidade dos nossos empresários, isso aí. Por isso que eu falei médicos empresários, né? Isso gerou um certo retrocesso, né? Tem gente que às vezes vai me contratar ou vai conversar comigo e fala assim, não, mas eu já assisti esse curso, já sei fazer isso aí, já aprendi esse negócio. Né? E, então, de uma certa forma, tem tido esse movimento não positivo no mercado, mas que, na verdade, quando a gente entra ou quando a gente discute, cara, nós estamos lá para dar resultado, né, cara? A gente chega e realmente sabe o que deve fazer. A gente não tá arriscando no mercado novo. E quais são as dores? Não estou pegando um hype ali de mercado, né, cara? Eu estou há 30 anos nesse mercado. Né? Quais são as dores que tu percebe que é mais comum quando o cliente chega contigo, o médico, e ele está passando por aquilo, A, B e C? O que é a grande dificuldade hoje do médico? Está ouvindo a gente, vai ouvir e vai dizer assim, porra, eu passo por isso aqui. Cara, eu vou te dizer 2 coisas, cara. 2 coisas, uma muito relacionada com o seu trabalho também. Acho que a maior dificuldade, no meu ponto de vista hoje, é a identificação do cliente ideal. Porque a ideia de que
medicina é para todos, ainda é uma raiz, sabe? Ainda tem aquela situação. Só que a pessoa acaba, e eu enfrento várias vezes isso, da pessoa montar uma clínica, montar um consultório que tem cara de um público, mas querendo atender outros públicos, e não conversa. Às vezes é a região que não conversa com o público que quer atender, a estrutura de clínica que não conversa, e aí a pessoa quer fazer uma divulgação, acha que o marketing às vezes vai dar resultado, mas ele não está posicionado para aquele público que ele quer. E não consegue chegar, às vezes a precificação errada. Então, por conta disso, gera uma série de problemas. Precificação errada, localização errada, comunicação errada, né, por conta do público ideal. Então, essa identificação é crucial para o negócio, né, principalmente em clínica, né? E o que eu mais percebo quando você faz em qualificação de público e perfil cliente ideal é quando o médico ele começa a fazer Google Ads e acha que aquilo ali a gente tem que filtrar o cliente ideal que vai pagar R$ 1.100 de consulta, R$ 1.500 de consulta, e o que está errando ali é a gestão do tráfego. Muitas vezes ele não sabe que o cliente ele tem o dinheiro, mas não quer gastar porque ele não é conhecido, porque ele não gera autoridade, porque ele não é uma marca de confiança. Então, tudo cai na pobre da segmentação do público lá do gestor de tráfego. Então, algo que eu sempre comento com meus clientes é, cara, por que tu está esperando o cliente virar um lead para poder decidir na hora que ele quer comprar que seja contigo? Quando tu é referente, quando tu quer um celular top, tu quer Apple, bicho, tu quer iPhone, tu não quer saber de pesquisar no celular, melhor iPhone, tu já tem na tua mente. Quando tu quer o melhor médico, o melhor publicitário, o melhor agência, tu vai pagar o preço daquilo porque tu já criou aquela autoridade para entender. Sim. Então, assim, eu faço quase zero em gestão de tráfego, porque eu não quero que o meu cliente venha de lead ali do Google e fique pesquisando e pichichando o preço. O cara, quando já me escuta no podcast, quando já me conhece, quando já me viu uma palestra, quando ele já me acompanha e ele pede orçamento, ele sabe que eu não sou mais barato do que os outros, entendeu? Mas o que ele compra ali não é o resultado do preço que custa, porque pode sair barato ou caro, dependendo de quem vai estar o ROI, né? Depende do ROI. Então, ele pode pagar mais caro um pouco no serviço, mas lá na frente o lucro dele vai ser muito maior. Ele pode pagar, se for uma loja de carro, ele pode pagar um pouco mais caro na agência, mas ele vai vender 3, 4, 5, 20, 30 carros maior. Pode pagar um pouco mais na consultoria de uma clínica, mas ele vai ter um resultado na última linha muito maior do que o que ele está economizando. Então, essa visão da precificação, ela é um trabalho que tu não faz só gerando tráfego para o cliente, né? Exato. A parte do conteúdo, e o cliente e o médico vir botar a cara na rede social, falar, gerar conteúdo, mostrar autoridade, palestra, dar curso, ir para fora, estudar. A técnica ela tem que caminhar junto com a parte do marketing, né? Ele tem que estudar muito. E hoje você está com vários projetos aí já em andamento, várias clínicas em andamento. Até só complementando, Breno, eu falei que eram duas coisas, né? Vou te falar a segunda. A segunda, cara, até antes de falar dos projetos, é relacionada à jornada do cliente, né? Os médicos, eles não estão... A primeira foi o ACP, né? Definição do público ideal. E a jornada dele, não só a jornada de compra, mas a jornada de atendimento também, né? Hoje a gente fala de jornada de compra no marketing e tal, né? Que já foi um termo que a gente usou muito na área da saúde como jornada de atendimento, né? Então, essa jornada de atendimento, muitas vezes, não é observada pelas clínicas, né? O que é a jornada? Cara, ele vai agendar, ele precisa chegar, ele precisa ser atendido, ele dá consulta, ele pode passar por uma interconsulta, ele pode ter pedido de exame, pode ser encaminhado para um procedimento. Ou seja, o que a clínica oferece de serviços, teoricamente, tem que estar relacionado com a jornada desse paciente, né? Aí os médicos cometem 2 erros. O primeiro é não entender que o senso de urgência, o senso de prioridade mudou. Hoje o cliente, ele quer ser prioridade. Ele não era assim. O cliente, antigamente, você colocava ele para esperar numa fila ali, ordem de chegada, 100 pacientes na frente, ele chegava e ficava. Tem gente insistindo nisso ainda. Mesmo particular? Particular, eu estou dizendo, não estou nem dizendo SUS, não. Meu Deus. Falando particular. Aí o cara está querendo fazer coisa de ordem de chegada, agenda 10 no mesmo horário, eu me viro porque eu não quero ter atraso. Ou seja, ele desconsidera, né? Talvez porque ache que tem engajamento, talvez porque ache que tem nome, acha que ele é o cara, coloca 10 pacientes para esperar no mesmo horário. Cara, hora de chegada, bloco, sei lá como que eles queiram chegar, acabou, morreu. Mas eles insistem nisso, porque não pensam na jornada. E outra, colocar serviços dentro da clínica só para ocupar espaço sem relação com a jornada. Também acontece muito isso. Ou seja, o cara está lá, sei lá, numa clínica de cardiologia e coloca um serviço de estética. Só porque tem horário lá, ou porque tem um amigo que faz estética, uma amiga ali que quer ocupar um espaço. Ou seja, não tem sinergia com a jornada.
E aí ele Não é nem começa um a ter... upsell, a não sei se o cara passar Não mal, dá. só se ele passar mal na estética e vai pro cardiologista. Cara, isso é impressionante. É esse tipo de jornada, né? Eu já discuti muito com estratégias de clínicas, assim. Fala, cara, pra que você vai colocar isso aqui? Não, porque ela me ofereceu, tá me dando, sei lá, X%, pensando só no hoje. Porque, mas não tem relação com a jornada. Ou seja, eu vou ter que A criar visão de médio e longo ter prazo, que o criar cara um não paralelo. tá pensando em pagar o aluguel e diminuir o custo fixo Pois é, dele, esses né? dias eu encontrei um caso de se eu não me engano, era neurologia, sei lá, eu não sei se era alguma coisa assim, dentro de uma clínica de dermato, só que o nome dermato. Eu falei, cara, nunca vão achar essa neuro aí dentro. Cara, ninguém vai procurar Ou uma se achar, neurologista vai numa achar empresa. que não tem qualidade, não tem referência, Cara, porque por você não que tem uma tem. neuro aí dentro, né, cara? Eu só não lembro se era neuro, mas por que tem uma neuro na clínica de dermatologia? Não faz sentido para a jornada, não faz sentido para o posicionamento, né? E por que essa tua paixão por médico, Fabrício? Cara, não tenho paixão por médico nenhum, não. Não tem, não? Não, eu tô brincando, cara. Porque toda vez que eu tô em cliente, cara, e é diversos segmentos, eu vejo assim, aí eu fico pensando, porra, Fabrício aqui ia dar um show, porque às vezes o amadorismo, porque aí não é questão de querer. É um empresário que muitas vezes, porra, era funcionário da empresa, vendedor, seja lá o que for, e ele foi fazendo aquilo dar certo, comprar e vender bem, comprar e vender bem, cria o CNPJ e começa a empresa. Só que ele não teve realmente um estudo de gestão, de Uhum, organograma, de tarefa, e assim, eu vejo na tua área, bicho, um oceano azul de oportunidade de vários outros segmentos, mas uhum. tu acha que esse teu nicho de médicos, pela demanda e pela tua expertise, tu acaba trazendo um resultado mais rápido, é isso? Cara, na verdade é o seguinte, eu acho que eu já atendi mais de 30 segmentos, eu acho. Eu fui consultor de produtividade já, né? E segmentos mais diversos, cara. Eu fui consultor da Itaipu, pra você ter uma ideia, uma usina hidrelétrica, cara. Fui consultor corretora de commodities, que compra e vende safras a longo prazo. De empresa de finanças, né? Eu tenho um viés financeiro forte também, né? Eu fui controller e tal, eu tenho um viés de finanças. Cara, eu já fui de muitos segmentos, né? Mas Peter Drucker fala uma coisa que é legal, cara. Quem administra hospitais e aeroportos administra qualquer coisa. Isso é Foi o fato. meu pensamento quando eu te chamei lá É, para me ajudar na vanguarda. Eu falei, rapaz, eu tô com um exatamente. problema aqui de passar de um setor para o outro, de tráfego para arte, que no Cara, máximo, se o outdoor sair feio, repete ou imprime de novo. é, Agora, se o cara dá um problema na área de saúde, é mais difícil, né? exatamente, cara. Então, assim, você lembra que quando a gente fez o trabalho juntos lá, a visão de processo, eu até te explicava, cara, isso aqui em hospital funciona assim, funciona de tal Sim. jeito. Porque é o modo mais complexo, é o hospital. E segundo o Peter Drucker, hospital e aeroportos, né? Não conheço de aeroporto, nunca participei, mas é bem complexo, né? Já participei de uma companhia aérea, mas nunca de aeroporto. Então, cara, agora, o que acontece? Desde 95 eu trabalho na área da saúde também, né? Então, eu nunca me desconectei da área da saúde. Quando eu trabalhava para outros segmentos, eu também trabalhava para a área da saúde. Era consultor de uma empresa grande de consultoria. Antes de eu ter uma consultoria, eu fui consultor. Cheguei a ser coordenador de projetos nessa consultoria e a gente tinha vários segmentos, né? Por isso que, como coordenador, eu permeava vários projetos. E um deles, um ou dois deles, era de saúde. Né? Eu entrei na consultoria por causa da saúde e acabei ficando para vários projetos por conta dessa visão. Né? Eles viram que, de uma certa forma, eu tinha mais habilidade com resolução de problemas de processo do que os próprios especialistas lá. Porque, cara, o que acontece no hospital, você tem milissegundo para resolver, né, cara? Você não pode esperar muito tempo. Dá um problema no PA, por exemplo, com um paciente, cara. Uma vez aconteceu de ter uma perda de energia, o gerador não entrar no hospital. Cara, e aí? Você tem 15 minutos para resolver esse problema, independente de qual for, senão você começa a ter perda de paciente dentro do hospital. Imagina o tamanho do BO disso. Né? E eu, como diretor operacional do hospital, tendo que resolver esse negócio em 15 minutos, sem energia na rede, sem gerador entrando. Então, você não tem muito tempo para reagir. Né? Esse senso de urgência e essa visão de solução de problemas é um diferencial de quem trabalha na saúde, né? Isso em qualquer área, enfermeiro, médico, cara, o pessoal da recepção, todo mundo tem um pouco esse senso de urgência que a gente pega dentro do hospital. E o contrário é verdadeiro também, é muito difícil um cara de fora se adaptar no hospital. O cara está 10, 15 anos trabalhando em outro segmento, ele demora muito para se adaptar em hospital. Né? Até em áreas administrativas. E aí, cara, eu acho que essa adrenalina me encanta, saca? Essa adrenalina que eu acho que é interessante para mim. Né? Embora eu atenda até hoje outros segmentos, não é só saúde, né? Mas o foco maior é saúde, né? E tem algum playbook assim que tu já entra fazendo, já tem mais ou menos uma jornada da tua consultoria? Brenan, eu entro, eu já olho isso, depois que estabilizo já passo para isso, ou ao mesmo tempo eu
Eu estou olhando tudo, como é que funciona? Breno, meu olhar é sempre 360, cara. Porque o que acontece? Toda ação gera uma reação. Né? Isso acontece na tua empresa, mas acontece principalmente nas clínicas. Então, é o seguinte, gestão de pessoas vai dar resultado direto no resultado final de lucro, por exemplo. Se tiver uma má gestão de pessoas lá, seu lucro vai ser comprometido. Porque eles vão procrastinar o atendimento, vão atrapalhar a jornada, não vão colocar os pacientes adequados, eles vão ter uma série de erros ali que pode gerar perda de lucro de imediato. Então, a gente olha a gestão de pessoas. Processo, bicho, tem que estar alinhado. Não dá para você ter um processo na cabeça de ninguém, cada hora de um jeito, né? Porque senão, bicho, dá problema na área da saúde. O cara, é como você falou, um erro na vanguarda ainda dá para fazer um retrabalho ali, né? Dá para você voltar ao negócio e repetir lá, né? Mas em área da saúde, muitas vezes, não dá para você voltar. Né? Você não tem como repetir uma cirurgia, não tem como repetir um atendimento, não tem como você operar a perna errada. Tem uma série de fatores de segurança que você tem que colocar. E em clínica pequena isso acontece também. O pessoal pensa que só em hospital que dá problema. Não, os problemas são os mesmos. A lógica de atendimento é a mesma, com menos complexidade. É igual com menos complexidade. Mas quando você dirige um carro com menos motor que o outro, mas são 2 carros. Né? Então, você tem menos complexidade, mas é absolutamente igual. A parte de posicionamento e venda, cara, que isso, olha, doutor, venda faz parte do teu negócio, cara. Tu tem que aprender a vender. Porque, cara, eles têm medo de vender. E o negócio de saúde é um upsell e cross-sell o tempo todo. Você tem que entender qual é o upsell. O que a gente chama de upsell em saúde? Interconsulta, pedido de exame, né? Procedimento, é tudo que a gente trabalha dentro da jornada. Isso é venda, cara. Então, o médico hoje, eu implanto da seguinte forma, cara, médico é o principal vendedor da clínica, não esqueça, sempre. Por quê? Porque ele te convence no consultório. Ele te convence no consultório. Então, você tem que ter um produto que você tenha que você seja convencido de que aquilo funciona, você tem que estar tecnicamente bem preparado, tem que ter uma precificação adequada para o teu público. Cara, o papel do médico é convencer que ele precisa daquilo. Porque ele sai do consultório convencido. Aí você tem uma equipe administrativa... A autoridade do médico, né? Autoridade, fator técnico, né? Segurança. Falou, cara, faz isso que vai dar certo. E aí o resultado depois vai comprovar, ganha o jogo quem consegue repetir isso com mais sucesso. Aplica, né? Dá o diagnóstico, aplica, dá o resultado, tem sucesso. Vai replicando e vai. Na publicidade é a mesma coisa. Ganha o jogo, a agência que pega aquele capital do cliente, que é um investimento que o cliente faz. Eu vou botar na XP, eu vou botar na Vanguarda para melhorar meu negócio. Na Vanguarda. Eu boto o X, volta Y. Quem trouxer mais ROI, mais retorno com aquele investimento, vai ganhar o jogo. Exato. E graças a Deus a gente vem fazendo isso ano após ano, com mais clientes, um vai indicando o outro. E aí a gente consegue ter o famoso LTV, né? Que é realmente a jornada do cliente, que é o tempo do cliente na casa, o valor do cliente com o tempo. E a gente consegue crescer justamente por isso, né? Porque a gente vê muita empresa ganhando cliente, perdendo cliente. Muito médico ganhando cliente, aí me chama, pô, Breno, tá diminuindo, pessoas não estão voltando. Eu falei, bicho, vão voltar, é problema teu, cara. Isso é marketing. Marketing não é publicidade. Publicidade é chamar. Eu chamo. Mas o marketing é inerente ao teu negócio, a jornada do teu cliente, precificação, qualidade do produto, cara, imagina. Jornada, localização, preço, prato, produto, promoção. Você falando de cara não volta. Imagina, você enche uma clínica de lead. Aí o cara quer agendar consulta, ninguém responde para ele, o cara tem preconceito a robô. O robô, cara... O robô no agendamento hoje, eu estava até discutindo isso, eu falei isso numa palestra, foi até legal, eu dei uma palestra, eu falei isso e gerou uma comoção interessante, né? Mas se fala muito em humanização em saúde, né? A gente tem que fazer humanização, porque o nosso atendimento é humanizado. Eu falei, tá, mas você entende o que é humanização hoje? Então vamos pensar o seguinte, quer algo mais humano, ou melhor, mais humanizado, do que você tá às 2 da manhã com uma dor de estômago do caramba, procurando um gasto na internet, achar e na mesma hora conseguir marcar uma consulta? Que coisa mais humanizada que isso? Diminui a ansiedade, o cara começa a ter mais conexão com a tua... Vai assistir teu vídeo, você falando sobre a doença dele, você ajudando com dicas básicas ali, você mostrando a sua autoridade para ele e dando a chance dele agendar uma consulta às 2h30 da manhã, que é a hora que ele está com dor, que ele está se sentindo mal, que ele quer resolver aquilo, sem precisar correr no PA, porque ele sabe que no PA ele vai sair do pronto atendimento melhor, mas com a recomendação de agendar uma consulta do mesmo jeito. Então, se o cara está lá sofrendo de dor de estômago, perdeu o sono e marca uma consulta às 2 horas da manhã, quer coisa mais humanizada? Só que isso aí foi feito por robô. E aí? Ter uma tecnologia bem configurada, alinhada à necessidade do cliente, é humanizado ou não é? Demais. Então, cara, eu assisti, por incrível que pareça, assisti uma palestra, né, de um especialista de gestão de saúde dizendo que o robô cria
antipatia nos pacientes. Eu falei, cara, não é possível, bicho. Século XXI. Não é possível. Inteligência artificial atendendo melhor do que o humano, inclusive. Não é possível, entende? O cara e isso é esse tipo de coisa que oferece, né? Compre minha mentoria para aprender a aplicar isso no teu negócio. Cara, como assim, né? A gente tem casos hoje, bicho, de pacientes com 80 anos que agendou sua consulta pela internet, porque tem um neto olhando lá, tem um filho, sei lá o quê. Ou ela mesma, bicho. É simples. Cara, hoje é meio intuitivo a maioria das ferramentas, né? A Vanguarda criou, né, o VBot, né? Sim. Que é intuitivo pra caramba, Criamos cara. porque ou a gente criava ou a gente ia morrer do coração ou ia falir, porque a responsabilidade que os clientes colocam na agência para a gente entregar o resultado, se eu não comprovasse para ele que o resultado estava entre o celular dele e a cadeira, a culpa toda ia vir para a gente. E, bicho, eu canso de falar. Hoje eu chego para os clientes, médicos, tudo, eu falo, bicho, é o seguinte, tá aqui a reunião, tá esse teu resultado. Se não for isso que eu estou falando de CRM, resposta do teu time de vendas, tudo, eu vou vender carrocinha, não vou empurrar carrocinha, vou fazer outra coisa. Porque eu sei o que eu estou fazendo. Eu vendo carro de 100 mil a 2 milhões de reais. Eu vendo apartamento de 300 mil a 3 milhões de reais. Eu vendo consulta de plano de saúde a 1.500 reais. Eu vendo cirurgias de tipo de 100 mil reais. E tudo depende de quem vai atender do outro lado. 200, né? De 100 a 200, né? Exatamente. Depende de quem? De quem está do outro lado, irmão. Então, assim, o cara quer o quê? Tirar... Ah, tá desqualificado. Irmão, é uma pessoa, beleza? Beleza. Tem CPF, tá vivo. Já tá qualificado. Legal. Mora na região tal, trabalha, tá qualificado. A qualificação para ti é se ela respondeu não do WhatsApp? Isso não é qualificação, irmão. Vai pegar, vender, vai ligar. Tu ligou? Não, mandei um WhatsApp. Quanto tempo? Não, ontem... Bicho, muito... Só que a culpa é do médico, pô. Quem que botou essa pessoa lá? Exatamente. É secretário ou é venda? As pessoas, é como tu falou, bicho, e é realmente o médico que tem vergonha de vender. Pega um médico e vendedor e coloca um time comercial que saiba vender, meu irmão, ele vai explodir. Cara, ninguém vou te faz contar, isso. Eles botam a secretária, que tá de mau humor, que ganha um salário mínimo, Exatamente. que se ela atender um paciente no WhatsApp ou atender 200, não muda nada o jogo dela, ela vai ganhar a mesma merda no final do mês. E ele quer que ela agende, ele gasta com agência, gasta com tráfego, gasta com RD, gasta com ferramenta, gasta com VBot, pega esse investimento todo e bota na secretária que ganha um salário mínimo. E quer que ela seja a pessoa que vai tratar bem esse cliente. Não, ele vai continuar te culpando. Exato. Vai dizer que a culpa é do marketing. Não me culpa, irmão. Não dá mais, né? Não me culpa, não. Porque ele tem medo, que eu já fico... Cara, a testosterona já fica alta. Não tem como, pô. Tá lá a conversa, tá o print, VBot. Abre aqui, tá aqui o lead, tá? O lead veio dessa conversa aqui, tá vendo? Foi esse criativo que trouxe esse lead. Olha quanto tempo tua funcionária falou com esse cara. Olha como ela falou, tá? Com esse paciente. Olha o tempo que deu resultado. Não ligou pro cara, tá? Olha quantos tem aqui, quantos tem resposta. É fatura exposta, cara. E você sabe que isso é um dos fatores cruciais em clínicas, né? É a má qualificação das pessoas, porque eles não querem gastar dinheiro com quem dá dinheiro para eles. Tu entra numa guerra sem escudo e sem espada, sem arma? Nem a pau. Eu não entro sem RD e sem a ferramenta do WhatsApp, irmão. Eu não entro em projeto nenhum que o cara não tem. Mas vai ficar no meu colo ou celular. Não entro. Não dá. Ou tu agrega no budget essas ferramentas, mais o tráfego, mais agência, mais um branding, e também espaço na tua agenda, porque o cara diz, não, eu quero resultado. Beleza, vamos agendar teus vídeos? Não tenho tempo. Vamos fazer, não tenho tempo. Vamos reunir? Não tenho tempo. Porra, então não dá. Não dá. Não, mano, mas o que eu vejo assim, cara, ainda, e aí eu tava falando dessa concepção de valor, né? Ainda pessoas muito desqualificadas para tomar conta de coisas críticas. Como você deu exemplo. Cara, eu coloquei na última trabalho que eu fiz como CEO, eu criei um departamento de vendas. Quando eu coloquei isso pro conselho, eu quase fui trucidado. Por que com o departamento de vendas? A gente nunca teve departamento de vendas. Agora vai ter. Agora tem que ter. Todo mundo tem um departamento de vendas. E a gente tem que ter um departamento de vendas. E aí, de uma certa forma, cara, foi tão rápido, bicho, que 3 meses na venda particular, que sempre foi incipiente, era muito mais convênios e operadoras, triplicou, cara. E não triplicou porque puta bala trabalho... de prata. Tu só botou alguém pra bicho, atender. é porque atendeu, já tinha o cara só no lá. side sales, só receptivo. Mano, o que tinha de gente perdida no meio da jornada de vendas, agora falando de jornada de vendas, era enorme. O cara que queria uma proposta de uma cirurgia não recebia, queria uma proposta de alguma coisa, ninguém dava moral, e 10 dias depois mandava a proposta, o cara já tinha operado. Cara, é time, bicho. Hoje não dá pra você esperar mais, cara. Não dá.
paciente não quer esperar. Como eu te falei, o exemplo das 2h30 da manhã acontece até na minha casa, na sua. Todo lugar é assim, bicho. Cara, ninguém quer esperar mais nada. Né? Eu até me uso de exemplo, cara. Esses dias eu fui procurar um dentista à toa, mano, só pra fazer uma limpeza, um negócio. Fazer uma limpeza, um negócio. Cara, eu agendei no primeiro que me respondeu, cara. Eu tirei 15 minutos para fazer isso. E pesquisar, agendar e pronto. Eu fiz agora uma cotação para fazer um transporte de um carro para mim, de fora para Manaus. E fiz o teste do lead, né? Eu virei lead no Google, coloquei lá, preenchi umas 5 landing pages, fui nos primeiros colocados. Falei, pô, se o cara tá investindo em marketing, já tem uma visão diferente do restante, que é tudo peão pra caramba. É uma área de peão, essa área de transporte. Falei, pô, se o cara tá investindo em tráfego, já tem um know-howzinho. Se a landing page do cara... Aí eu já fui pela qualidade da landing page do cara. Aí eu já fui pela qualidade do site, já fui pela qualidade da rede social do cara. Eu já vi quando o cara me respondeu no WhatsApp, a logo do WhatsApp já tinha. Daí, cara, eu já vou cortando quem é profissional e quem não é. Exato. Entendeu? Então, aí tu já vai cortando. Então, eu consigo fazer esses testes entendendo o mercado e inconscientemente eu vou realmente validando e tentando. Pô, por aqui é o caminho. E você acredita que os clientes estão fazendo isso inconscientemente hoje? Mesmo sem o conhecimento que você tem? Os clientes já fazem isso? Sem ter noção que estão fazendo? Pela comunicação, velocidade. Cara. Entendeu? O cara me respondeu rápido e me ligou e mandou um áudio, passou segurança. E eu vou te falar, foram 3 orçamentos, dele foi o do meio. Não foi nem o mais caro, nem foi o mais barato. Mas foi o cara que mais me deu segurança de fechar com ele. Então, assim, o atendimento, bicho, ele realmente muda o jogo. Principalmente quando se trata de algo valioso ou relevante como a saúde da pessoa. Exato. Eu não acredito que o cara tem R$1.000 ali para ou ir para um show do Gustavo Lima ou para fazer um exame que é a saúde dele e ele vai economizar nesse momento. Se ele tiver certeza que aquele médico vai realmente promover ou ajudar ele a ficar mais perto de resolver a saúde dele. Então, é questão de realmente posicionamento. O que o cliente faz, pô, é querer que ele seja lead. Então, o cliente ele faz que nem o Breno, ele vira lead de 10 médicos e vai. Quanto é que tá a consulta? 700, tu 1.000 e tu 1.200. Ele vai no mais barato. Por quê? Porque ele olhou todos e nenhum teve um outro diferencial da segunda chance. Por quê nessa jornada? Porque um cara cobra 300 e esse cobra 1.200 e eu vou nesse de 1.200. Por quê? Lógico que o preço, ele é um diferencial. Tu desconfia quando o cara é muito barato, né? Até também, tu, porra, será? Mas quando o preço realmente é ali muito, muito parecido, tu vai pela autoridade do médico, pela confiança. Isso é aquela questão do posicionamento, né? Já tem clínica específica para baixo custo e tá tudo certo. Né? Já tem clínica que é preço por preço e não tem discussão. E mesmo assim ainda é o cara que realmente está pagando, né? É o cara que ainda está pagando, exatamente. E aí eu estava falando, né? Chega nessa parte de marketing de vendas que o cara não quer vender, mas precisa ter, e depois o controle financeiro. Então, eu olho por todas as perspectivas, né? E aquele bolso e o PJ junto com o CPF pra Imagina, né, cara, ainda, né? PJ junto com o PF. Aí o cara, não, já separei tudo, meu contador mandou, tá bom, vai ver separação. Cartão corporativo com um monte de despesa pessoal, cartão pessoal com um monte de despesa corporativa. E ele acha que separou porque, no final das contas, tem alguém separando, né? É outra mentalidade, né, cara? Então, na verdade, isso ofusca resultado, tem dificuldade. Tem cliente que acaba usando a clínica, isso acontece muito na área da saúde, cara. Os médicos, eles montam uma clínica juntos, mas separados. Não sei se você já entendeu o que eu quis dizer. Ele monta junto, mas separado. Cada um na sua, cada um... divide um teto só divide só o tijolo. Cara, como se fosse um grande coworking que só tem, sei lá, X pessoas ali trabalhando, entendeu? Não conseguem mensurar resultado, junta a despesa, todo mundo paga e todo mundo está infeliz. Cara, eu já peguei uns 3, 4 clientes desse jeito. Entende? Não estrutura uma empresa, de fato. Ele se estrutura um trabalho. Só que esse trabalho, uma hora, vai acabar. Né? Uma hora esse trabalho vai acabar. Gente, bicho, você tem mais pique hoje ou tem mais pique há 15 anos atrás? Diferente, né, cara? Você vai caindo, né, cara? Você já tem filho hoje, tem filho para cuidar, tem seu pai, tem sua família lá no Nordeste, cara. Tu já tem uma outra dinâmica de vida, diferente de 15 anos atrás. Os caras também, bicho. Aí o cara vai centralizando tudo só nele, sem criar um negócio, sem ampliar. Eu respeito essas estratégias. Eu sempre falo, cara, tem estratégia para tudo. Uma estratégia bem feita resolve tudo. Mas se o cara não tiver uma estratégia financeira muito boa, aí eu estou falando de investimento mesmo, investimento em cripto, investimento em ações, investimento em não sei o quê, o que vai acontecer? Uma hora ele vai parar. Sabe que ele pode parar um dia? Porque não tem uma empresa por trás. A aposentadoria dele vai ser fruto de investimento. Mas, normalmente, esses caras não investem. Normalmente, eles gastam. Né? Eles gastam e gastam bem. Vão comprando imóveis, automóveis e viagens e não sei o quê. Os caras gastam muito dinheiro. Não é uma área que, normalmente, eles são equilibrados financeiramente.
E aí você vai vendo eles envelhecendo e cada vez mais presos dentro dos negócios. O meu trabalho é transformar isso em uma liberdade, não numa prisão. Né? Porque, Dá uma visão realmente empresarial para ele, né? De médio e longo prazo, sucessão, gestão, etc. E tal. Cara, eu tenho uma mentorada que ela falou assim, cara, o meu objetivo realmente é esse. Eu não quero ter uma empresa. Mas eu também não quero falir, né? Eu quero viver bem, eu quero crescer. Eu falei assim, então, a estratégia tem que ser de você, mesmo assim, ter uma empresa que vá te sustentar. Mesmo que você não queira ter a mega de uma empresa, você tem que ter uma empresa que, no mínimo, te sustente. Para que você possa ter uma saída gradual do mercado. Para isso, aumenta a autoridade, aumenta tua capacidade de geração de recursos e aumenta tua capacidade de investimento. E aí você vai investindo por um lado, conduzindo um negócio por outro, com menos risco, até uma hora que você converge ali a tua vida profissional com a tua vida pessoal e você pode aposentar. Mas tudo é uma estratégia. Você vê os caras, não, mano, eu quero só meu nome, mas não monta uma estratégia por trás. E aí, tua esteira de produtos hoje, como é que tá, Fabrício? Quem quer contratar o Fabrício Alva hoje? Quais são os produtos que o Fabrício tem hoje na prateleira? A gente tá até desenvolvendo isso, né? Como é que tá aquele... O quê? Eu te ensinei lá, das landing pages, dos produtos e tal. Sim. Já colocou no papel? Já tenho no papel, sim, cara. Inclusive, eu tenho um site, que é o fabricioalva.com.br. Né? Eu tenho, basicamente, 2 linhas de produto hoje, Deno. É a mentoria. Essa mentoria é para médicos que já têm clínica e querem expandir, mas não querem contratar uma consultoria. Qual a diferença da consultoria? A consultoria põe o colaborador dentro da empresa dele para ajudar a desenvolver os processos. Já tem que ter um certo faturamento mais, Exatamente. Uma empresa rodando. Tem que estar com uma empresa rodando, tem que estar com caixa para poder investir, porque existe um investimento na consultoria e existe um investimento indireto. Eu vou recomendar que ele tenha uma vanguarda com ele, eu vou recomendar que ele faça tráfego, eu vou recomendar que ele tenha um gestor bem elaborado, que também é a mesma coisa que você. Eu não vou entrar numa clínica que não tem uma pessoa para trabalhar lá. Né, que tem só uma secretária de R$ 1.500 e a pessoa começa a cobrar a gente, né, de um resultado que eu não vou entregar. Por quê? Porque eu não vou substituir os colaboradores deles. Né? Consultoria, a gente vai lá, implanta os processos mais modernos que existe e orienta a estratégia para isso. Com quem orienta a estratégia? Mesmo problema que você. Com o tempo do dono. A gente monta a estratégia da empresa baseada na estratégia pessoal dele. Ou seja, para que a empresa, de fato, dê subsídio para ele atingir os objetivos pessoais. A gente cruza propósito pessoal com propósito empresarial. A gente fez isso na vanguarda já. Sim. Né? Então, vamos lá. Voltando. O médico, ele está na faculdade ainda? Não, ele já saiu da faculdade, ele precisa estar trabalhando já no mercado e aí tu já pode ser... Ele já pode te procurar, seja ele dando plantão, tal, tu já tem... A maioria está dando plantão e quer montar um negócio, Perfeito. Exatamente. Então, tu já pega esses caras e tu lança a mentoria para esse cara. Exatamente. Pegar na mão dele para os próximos passos. Exatamente. Aí tem o doutor lá, o doutor João, que já tem a clínica, já tem a secretária, assistente e tal, tá naquele platozinho ali dos 100 mil por mês. Mais ou menos, 100 mil, 120 mil, até um mil pouquinho por mais. mês, e aí tu entra já com a mentoria smart para esse cara. E aí tem a clínica média, que tem um pouco mais de faturamento. 150, 200. Às vezes já tem alguns sócios juntos, outros médios. E os grandes hospitais, clínicas também grandes, também você tem know-how. Então, teu portfólio está bem delimitado para... Basicamente assim, se tiver muito mais voltado para o pessoal, eu entro com a mentoria. Se for um trabalho muito mais voltado comigo também. A empresarial, vai para Só que eu já pego empresário mesmo, empresário que às vezes acha que tem agência interna, que é a famosa house. Às vezes ele só tem um social media lá e os estagiários e acha que é uma house. Não, Breno, eu faço tudo aqui dentro sozinho. O que é que tu faz? Não, eu posto no Instagram, legal. Aí eu entro com a mentoria, mostro para ele os gaps, o que é que a gente dá para avançar. Depois ele entra como agência realmente, e aí na agência a gente pode X ou 200X. Eu tenho um cliente que passou por todas as etapas, Breno. Tem um cliente que ele foi mentorado meu. A gente trabalhou na mentoria para ele montar o negócio, ele já estava montando o negócio. A gente, quando ele estava com o negócio montado, não estava nem faturando 100 mil ainda. Mas a gente já entrou na consultoria, porque ele tinha um investimento possível para lá, então ele investiu ele mesmo para a consultoria, para a gente implantar a clínica. Só que não só implantamos, como a gente mudou. A gente abriu um espaço maior, a gente fez uma transferência, fez um investimento, né? E sextuplicamos o faturamento dele. Né? Esses cases tu tá colocando no teu site? Cara, legal, eu não tenho assim... Não precisa nomear o cara, mas clínica, tal. Eu não tenho vídeo, tal, essas coisas, mas eu nomeio sim, eu coloco. Eu relato os principais cases, né? Isso. Não só de mentoria, de consultoria, como os meus cases pessoais também, né? De alavancagem de empresa, de turnaround, que eu já participei e tal.
Então, assim, esse cara sextuplicou o faturamento. E agora, a gente está num outro passo, numa consultoria mais avançada ainda, né? Que é uma lógica de colocar, agora sim, entrar com mais exposição em marketing, mais investimento, um giro mais 360, fazer rodar de novo, abrir outros negócios. Então, assim, a cada etapa, né? Que é um cara que realmente colocou na cabeça, eu não vou seguir isso aqui sozinho. Né? Parte do meu investimento vai ser para que eu tenha mais apoio e mais crescimento, né? E, de fato, cara, o resultado está enorme, né? A gente está acompanhando desde o comecinho mesmo, tem quase 5 anos já. Muito bacana. Então, é uma constante, né? E o que é que o Fabrício faz? Já ouvi falar no Lifelong Learning, né? Lifelong Learning, né? É o aprendizado constante. O que é que o Fabrício hoje se atualiza, se estuda e se mantém atualizado nessa... Porque a gestão, a parte, né, técnica, assim, da administração, ela vem muito a tua base de faculdade, tudo Sim, não muda sim. muito, assim, mas as ferramentas vão mudando, né? Muda muita coisa, cara. E como é que tu se atualiza hoje, Fabrício? Cara, eu tenho um bom hábito, né, Breno? Eu estudo todo dia. Eu estudo todo santo dia, cara. 10 páginas por dia, pelo Domingo a menos? domingo. Ou Eu não? não sei. Eu estudo... Hoje não é só páginas, né? É página, podcast, é aula. Eu compro muito curso de Qual é o horário renomado. qual a tua Oi? disciplina, qual a tua rotina, assim? 24 horas com o Fabrício, como é que Tá, 24 horas com o Fabrício. Eu treino pela manhã, acordo. Eu acordo. horas? Hoje eu tenho o benefício real de acordar e levar minha filha na escola. Uma coisa que eu quis fazer, esperei 15 anos por isso. Né? Trouxe ela para estudar aqui, ela está fazendo. Eu morava com a minha outra filha, mas não tive essa oportunidade, que eu ficava como executivo direto ali, não tive essa oportunidade. Mas hoje eu levo minha filha na escola e vou para academia. Da academia, cara, normalmente eu marco cliente umas 2 horas depois disso. É a hora que eu vou me qualificar com alguma coisa. Tem alguma coisa que eu tenho que ler, algum curso que eu vou fazer no início da manhã. E Né? tu tem voltado muito o teu aprendizado hoje para o quê, assim, Eu tenho, especificamente? cara, muito para marketing, porque assim, eu não tenho visto nada evoluir tão rápido por causa do perfil de consumidores, né? Tá mudando muito, principalmente por conta das IAs, né? Então, marketing e inteligência artificial são 2 assuntos que estão no hype, assim, nos meus estudos, né? E, cara, eu tenho visto muita mudança nisso. Então, eu fiz uma especialização também em inteligência artificial aplicada para negócios, para entender onde a IA pode entrar nessas perspectivas todas, né? E como que as grandes empresas estão Tu fazendo. já está aplicando o IA nos teus Tô clientes? aplicando já nos meus clientes, principalmente... Análise, ferramentas, construindo algo ou realmente como um assistente ali ajudando a pensar e ter algumas... Não, estou usando um alguns assistente insights? para ajudando a pensar, para dar os insights. Não estou construindo nada de IA ainda. Né? Eu estou, na verdade, focando nisso e dando soluções, né? E conheci muitas ferramentas, indicando muitas soluções para a implantação de IAs nos meus O clientes. Thales, lá no G4, ele fez o Aristóteles, Jesus Cristo e o Elon Musk, num agente só, e ele fica discutindo as coisas entre os agentes e tal. Caramba, que legal, que legal. G4, eu consumo muita coisa do G4, cara. Eu gosto muito da plataforma deles, né? Então, Tu tá aplicando o G4 Skills em algum cliente teu? cara, eu aplico. Eu aplico. Inclusive, eu tenho, né, a plataforma e eu vou usando nos clientes, inclusive, né? Eu uso muitos temas desse para discutir com os clientes e indico a plataforma também, né? Tem um cliente meu esse dia que comprou a plataforma Para os funcionários dele. para os funcionários deles. Bacana. Né? E aí eu faço, como eu implanto rotina de gestão, né? Que eu chamo de... como que chama? Não é rotina que eu chamo, né? Eu dou um nome mais romântico, assim, né? De ritual de gestão, né? Então, eu monto esses rituais de gestão dentro dos clientes. Um deles é de qualificação de nível tático. Né? Então, essa qualificação de nível tático, eu sempre quebro em preparação comportamental, para o cara também ter mais força, mais determinação, mais organização de agenda, organização de rotina, a forma de se comunicar dentro das empresas, né? E a preparação técnica. Né? E nas preparações técnicas, a gente aborda as perspectivas, gestão de pessoas, gestão de processos, gestão de vendas, gestão financeira. E, normalmente, eu indico essas plataformas, tipo G4, para os caras fazerem, né? Dentro dos rituais técnicos, né? E eu apoio nos rituais comportamentais. Bacana. Eu sou neurocientista, né, cara? Porra, Sou 10 pós-graduado em neurociências aí 2 vezes, cara. E aí eu uso essas minhas pós para dar um embasamento comportamental dentro dessa linha de geração de gana mesmo, né, cara? Porque falta muita gana nesse público de hoje, né, cara? Né? O pessoal da nossa época era muito mais sangue no olho, né, mano? Cara, essa geração Z aí é mais complicado um pouco, mas graças a Deus a gente tem conseguido aí grandes talentos aí no nosso negócio.
Uma das coisas que eu mudei um pouco mais de set é a questão do partnership também, de fechar alguns indicadores já de participação em alguns Legal. resultados. Então, isso aí motiva quem já é motivado. Que é uma coisa que a gente não A gente não consegue motiva ninguém, né, bicho, não cara? motiva ninguém, cara. A Não. gente consegue fazer tudo pelo cara, menos o tá afim, que eu falo, né? O tá É. afim, ele já nasce com a pessoa. Então, a gente realmente muda um pouco E isso é uma coisa legal para os empresários, principalmente médicos, cara. Médico, normalmente nas clínicas tem aquela pessoa que está lá desde o início, sabe? Aquele cara, aquela secretária que começou com eles, aquele lá que evoluiu, aquela pessoa que um dia fechou um monte de cirurgia para eles. Só que eles não enxergam que eles não estão mais afins, cara. Esse quesito e aí tá ele tem que afim, desapegar e entender que eles são quem te trouxe até apegados, aqui não cara. vai te levar ao próximo nível, né? Eu já tive muito problema. Eu já abandonei projetos, né, cara, que a gente demite mesmo por ter gestores sem nenhum pouco de estar afim na conta e o médico não quer abrir Não mão, quer abrir cara. mão, né? Não quer abrir mão, não enxerga a política por trás e não enxerga o boicote que essas pessoas fazem, né? Então, esse tá afim é muito importante mesmo, cara. Em clínica médica que não tem tantos funcionários assim, né? Normalmente as clínicas não têm tantos funcionários, mesmo clínica grande. O nosso trabalho ele tem uma sinergia muito grande, Fabrício, porque a gente não consegue fazer milagre. É, A gente vai até certo ponto, mas 50% do negócio muitas vezes é feito dentro pelo empresário, pelo time do cara, e a gente não consegue ir até o final do trabalho total se não tiver realmente a participação dele. exato. E às vezes a pessoa pergunta, pô, Breno, só pega cliente grande, bicho, eu pego mentalidade grande. E o cara não ficou grande por uma questão Lógico que tem alguns fatores que fazem o cara ganhar um dinheiro assim, estourar outro, não, mas isso não vem ao caso. Mas realmente, quando o cara ganha dinheiro com honestidade, gestão, realmente tempo, ele tem uma cabeça diferenciada. Sim, Mas a gente percebe, como você também deve perceber, às vezes o médico que está começando, mas pela mentalidade e pelo papo, tu já sabe que esse cara vai longe. exato. Então, esses caras a gente aposta, entendeu? É verdade. Eu peguei um cliente agora que ele realmente não tem o perfil ideal pro meu negócio hoje, mas o moleque tá voando, assim, e querendo fazer. E uma das coisas também que eu não pego é cliente falido, assim, bicho, porque, cara, às vezes, Digão, tô aqui contigo, tu é minha última chance. Eu falo, não, mano, não vou nem te pagar nenhum boleto, não, já fecha direto, porque eu não salvo um negócio ruim, não. O negócio que vem para mim, ele já tá bom, ele já vende, ele já tá no azul, quem tem que salvar teu negócio é consultor de gestão, pô, não é publicidade, não. Eu só vou acabar de matar teu negócio. Porque se eu botar muita gente, o atendimento for ruim, produto for ruim, teu atendimento for ruim, teu local for ruim, tudo for ruim, só vou ajudar a te matar. O Michael Porter diz isso, né? Faz o negócio ficar legal, que eu te levo pro próximo, né? Pra próxima etapa, pra alavancar tudo. Mas, pô, arrumar negócio ruim, tu tá com. Liga pra esse cara aqui, aí eu mando teu número lá pro cara. O Michael Porter fala isso, não tem nada pior para uma empresa do que um bom marketing. Do que um bom marketing, porque se o cara for ruim, irmão, então tem que ajustar primeiro. Às vezes eu tô aqui conversando com o cliente, cliente não, um prospect, né? Ele nem virou cliente ainda. E aí ele tá conversando comigo, não, eu quero a vanguarda, tal. Aí aqui eu vou no zap dele, no Instagram, clico no botão, vou no WhatsApp, aí ou eu queria um orçamento. Aí eu desligo do lado e começo a conversar com ele. Dá 1 hora de reunião, eu olho lá e não tem nada. Dá 2 horas de reunião, eu falo, bicho, tá aqui, ó. Começando contigo, já troca essa pessoa que tá com esse. Cadê esse celular? Ei, cadê secretária? Cadê fulano? Cadê o celular? É tipo isso. Porra, tá aqui. Bicho, já resolve isso, porque qualquer coisa que eu fizer vai desembocar aqui. E se tiver essa jornada, essa não jornada, tudo que tu fizer e que tu investir aqui, tu vai pro saco. Então nem começa. Primeiro resolve aqui, coloca uma pessoa para atender, um comercial, começa de trás para frente. Como é que é a jornada desse lead? Como é que ele vai chegar aqui? Porque depois eu me preocupo com o restante da jornada, pô. Entendeu? Primeiro eu me preocupo, como é que o cliente vai chegar na tua loja? Como é que tá? Fachada, estacionamento, tudo. Porque se eu for um cara liviano, eu vou de olho no contrato do cara, fecho lá porque eu quis bater meta e foda-se. Mete uma multa para rescindir. Mas eu gosto realmente de ter uma jornada, bicho, desse cliente muito tempo junto comigo. E quem quer contratar o Fabrício, como é que faz? Cara, meu Instagram, Fábio_Alva, ou Fabrício Alva, me acha lá. fabricioalva.com.br, meu site, tem meu WhatsApp lá. Cara, só me, Não é me difícil chamar. não, né, Não é uma Fabrício? coisa mais fácil do mundo Do me achar, mundo. cara. Queria agradecer aí 1 hora de bate-papo aqui com meu amigo Fabrício, meu parceiro aí de longa jornada. Toda vez que a gente bate o papo, eu fico me coçando todinho já para trazer ele de volta para a vanguarda. E vai e volta, e vai e volta. E realmente é um cara espetacular, que sempre agrega muito para a nossa vida como vanguarda, de que é antes e depois do Fabrício, a vanguarda. Valeu, mano. Nosso Overdash, Dash, qual é o nome? É Dash Over. Dash Over, tá lá até hoje, lá na parede.
E só te desejo sucesso cada vez mais, cara, felicidade e que vocês médicos, enquanto ele está em Manaus, que daqui a pouco esse cara recebe a proposta e vai embora, aproveitem a oportunidade do Fabrício aqui em Manaus para ajudar vocês médicos a irem para o próximo nível, profissionalizar a empresa de vocês, para vocês, como diz o Marcos Marques, lucro e liberdade, né? Ter 60 dias por ano, 3 vezes por ano, não consegui aquilo ainda não, mas vamos lá. Mas é isso, cara. O Fabríciozão tá aí para ajudar vocês no mercado. Use e abuse. Parecia um negócio da C&A agora. Use e abuse. Abuse e use aí com o Fabrício. Obrigado Valeu, aí, tá, mano. Fabrício? Obrigado, Sucesso, viu? Fabrício Alva. Valeu, só não me vai ser chamar. mais nenhum outro nome. É o Fabrício Alva, futuro Alva Consulting. Já tá mudando meu nome. Mas muito conteúdo aí para ajudar vocês e realmente o cara que faz, não é um mentor de palco não, realmente esse cara aí, eu sei como é que é a rotina desse cara e ele realmente faz acontecer e o que ele fala, ele realmente aplica e eu tô aqui para dizer que a gente tem resultado realmente quando a gente segue o Fabrício. Quando a gente não segue, quando a gente demora para seguir, eu só ligo para ele e falo, bicho, já fiz aquilo que tu falou para mim há 6 meses atrás. Ele já sabe, eles conhecem a minha empresa cabo a rabo. Isso, mudou algumas figuras hoje, mas o modus operandi é o mesmo. Mas Legal. é isso. Obrigado vocês aí que nos acompanham aí o VCast, gente inteligente nos podcasts, porque Obrigado, aqui não é mano, para isso aí, fazer vamos que vamos. a audiência, não. Aqui é realmente qualificação de quem quer alguma coisa com a vida. E mostrar que em Manaus tem gente que faz, tem gente que tem talentos, tem gente que realmente está aqui para poder ajudar e fazer acontecer com a mesma, porque os funcionários em Manaus, nós temos funcionários em Manaus, porque é mão de obra, porque a localização, Nós temos gente aqui. porque os impostos, bicho, é a mesma coisa. A gente está todo mundo trabalhando aqui na mesma temperatura e pressão que todo mundo. Então tem gente tendo lucro, tendo resultado, tendo liberdade, não é política, não é local, não é nada, é realmente gestão e alguma coisa estão fazendo que você não está fazendo. E o dinheiro que você não está ganhando é o conhecimento que você não tem. Fica essa dica aí para você hoje. Valeu, Fabrício. Valeu, Breno. Obrigado, mano. Obrigado, irmão. Valeu. VCast, o podcast da Vanguarda Comunicação. Apresentação, Breno Maciel.